Olá a todos, que a graça e a paz de Deus esteja no teu coração. Mais uma vez aqui na minha cozinha para fazer um videozinho bem curto sobre os segredos da CCB. Esse aqui é o vídeo 3, Segredos da CCB, a parte 2, a segunda parte daquele vídeo 2, tá? Reuniões para jovens e menores, né? Como foi falado no vídeo 2, a CCB não especifica o que é um jovem e o que é um menor. Então, por exemplo, para você ser um jovem CCB, basta ser solteiro. Aqui na região que eu congregava, na Vila Americana, tinha um rapaz que tinha 50 anos e ele congregava no culto jovem, porque era solteiro. Era novo de batizado, era solteiro, então congregava. E ele era porteiro. E sempre pregavam para ele que Deus ia preparar casamento, isso e aquilo, tal. Ele estava lá. Ficou uns 15 anos ali, frequentando na reunião de jovem menor. O casamento não veio, ele saiu da igreja e foi para outra igreja. Lá ele conheceu uma pessoa e estão vivendo juntos já. Não sei se casaram, se estão vivendo amaziados, mas ele saiu da congregação. Bem, mas não é esse o assunto é jovens e menores. No vídeo passado eu falei sobre os adolescentes, os jovens na concepção. E as crianças? Tem algum segredo no culto das crianças? Tem sim. Por que é que as moças e os moços na CCB escrevem aqueles papeizinhos chamados recitativos de salmo e dão para as criancinhas lerem lá na frente? Bem, na congregação existe um mito que das crianças ao louvor perfeito. Claro que está escrito, mas não com esse contexto. É um contexto de adoração das criancinhas espirituais. Porque é uma criança que é humilde na sua presença de Deus, ou seja, ela não é infantil, mas ele também não quer dizer que seja ingênua, mas num setor de ingenuidade, se dissermos que uma criança ela não tem maldade no seu coração, logicamente que a criança, como um ser que não foi tomado pelo pecado, ele tem um louvor reto diante de Deus. Mas na congregação, em vez de se ensinar a Bíblia para a criança, eles escrevem no papelzinho um recitativo de salmo. Tem igrejas que escrevem no caderno, né, e dão para o pezinho ler, a menininha ler. E tem lugar que já tem vem no bloquinho já, como eu já vi muitas igrejas da CCB, as crianças tinham lá um bloquinho, recitativo de salmo, capítulo tal. E daí o auxiliar de salmos, que moço ou moça, pegava e escrevia aquele versículo do salmo, um por um, coitadinho. O coitado do auxiliar de salmo tinha que ficar escrevendo. Tinha 30 crianças ele tinha que escrever. Tinha algumas crianças que não sabiam ler e escrever, então o auxiliar de salmo chega no lado dele, fala aquele trecho do Velho Testamento, dos Salmos, e a criança repete. Ele fala assim, deitei e dormi, a criança, deitei e dormi, me acordei, entendeu? Jesus chorou. Só que Jesus chorou não é salmo, Jesus chorou é outra coisa, tá? Mas eles usam pequenos versículos para as crianças falar. Só que esses versículos são direcionados. São direcionados aos salmos e provérbios e a alguns versículos isolados. Não são todos os versículos da Bíblia que a criança pode recitar. E tem alguns jovens também, um pouquinho maior criança, lá 8, 9 anos de idade, já sabem ler, também não podem ler certos tipos de versículo. Por exemplo, você não vai ver numa reunião para jovens menores uma criança falar assim, e o próprio Senhor Jesus separou para doutores e pastores. Não vai ver as crianças recitando isso. Ou as crianças recitando aquela passagem do dízimo que diz assim, deveis fazer isto, essas coisas, e não omitir aquelas. Você não vai ver essas passagens, né? Não vai ver essas passagens. Então tem muitas outras, né, que não são faladas. Então qual que é a intenção do recitativo de salmo? Para a criança também é para perder vergonha, se desinibir. E para enfeitar a igreja, causar uma emoção nos jovens, né? Mas a maior intenção é doutriná-los segundo as suas vontades, né, da liderança, direcionando versículos do Velho Testamento, versículos aleatórios do Velho Testamento, vão fazer que as crianças decorem esses versículos. Isso de uma forma vai fazer com que as crianças aprendam a Bíblia. Porque uma criança vem para a igreja, reunião de jovem menor, ela tem 8 anos de idade. Ela vai ler um salmo lá,
Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios. Pronto, leu. Quando for 11h30, que é a hora de acabar a reunião dos jovens e menores, a criança nem lembra o que foi que ela leu. Ela tá com vontade de quê? Ir para casa para almoçar, comer uma carninha em casa, comer uma maionese, alguma coisa em casa no domingo. Ela não tá nem preocupada com a Bíblia. E isso não é só nas criancinhas de 8 anos. Até os 12 anos, pré-adolescência, ainda é assim. E quando chega nos 20 anos, já está possivelmente casado, eles nem conhecem a Bíblia inteira. Eles só conhecem esses trechos, que são trechos já pré-direcionados para a formação de uma base teológica, né? Bem teológica, mas uma base bíblica para que se encaixe a sua doutrina ali. Por exemplo, quando você vai fazer uma casa, e você quer construir uma casa de certa forma, um andar ou dois, você prepara o terreno para que você depois lance teu alicerce ali e em cima daquele alicerce você construa um edifício. Da mesma forma, eles pegam a criança pequena, que ela ali, eles limpam o terreno ali, tiram o que tem, né? Evitam a criança jogar bola no domingo, evitam que a criancinha domingo fique vendo desenho animado em casa. Então eles limpam aquele terreno e colocam um alicerce ali, uma base ali, que são os versículos da Bíblia do Velho Testamento que eles escolhem para as crianças aprenderem. Então as crianças vão ficar carregadas aquele alicerce ali. E quando eles tiverem mais adultos, mais jovens lá, então eles vão ensinando neles aquilo que eles querem, porque já tem uma base preparada ali. Então, recitativo de salmo para criança é reza. Recitar do latim é rezar, repetir, repetição, vãs repetições. Recitativo de salmo é vã repetição. Nas igrejas congregacionais que o Franciscão fundou lá nos Estados Unidos e na Itália, ainda existe o recitativo. Só que o recitativo é alternado entre cantigas e canções. E existe até teatro na igreja. As crianças fazem gestos, cantam, batem palma, se descontraem. E algumas crianças muito pequenininhas mesmo, que têm vergonha de falar alguma coisa, realmente ainda é soprado no ouvido dela falar alguma coisa. Mas elas são muito mais descontraídas. A gente percebe que as crianças nas outras igrejas que foram fundadas por Franciscão, lá, e por outros pentecostais italianos ou neopentecostais italianos, elas têm esse costume. Já a Congregação Cristã no Brasil, que não foi fundada por Franciscão, isso é mentira, né? Que é uma dissidência da Assembleia Cristã, a congregação tem sistema de doutrinação desta forma. Então, usa-se o tempo da domingo de manhã cedo para se fazer uma reunião de crianças. Não é a escola bíblica, as crianças, no máximo com 12 anos, vão aprender aí o nome dos livros da Bíblia. Quais são os livros do Novo e do Velho. No máximo vão aprender o nome das 12 tribos de Israel. Entendeu? É isso aí. Mais nada, o básico é isso. Vão saber que Jonas foi engolido por um grande peixe. E vão aprender a cantar hino, vão aprender a tocar instrumento, mas não vão saber a Bíblia. Vão chegar na adolescência, pós-adolescência, maturidade sem conhecer a Escritura. Então, reunião para jovens e menores, no caso de criança, geralmente é um espaço de tempo em que a igreja utiliza-se do seu ambiente, não para ensinar a Bíblia, mas para levar as crianças, para que elas fiquem ali. E nesse momento aí que as crianças estão aí na igreja, né, recitando o salmo e tudo, dá tempo da mãe limpar a casa domingo, dá tempo da mãe fazer almoço, e dá tempo até da mãe e do pai dar uma namoradinha escondido lá, longe dos filhos. É para isso que serve a reunião de jovens e menores, tá bom? Que Deus abençoe a todos. Nos vemos no próximo vídeo, se assim Deus permitir, na santa paz de Deus.